Muito boa tarde, falamos ao vivo no auditório da sede da CBF no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, onde daqui a pouquinho, nesse momento, na verdade, vai acontecer a entrevista coletiva do novo presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Marcos Cabral Marinho. Marcos Marinho, o novo vice-presidente da Comissão de Árbitros da CBF, de Arbitragem da CBF, Alício Pena Júnior, e os dois demais integrantes da comissão, o Cláudio Cerdeira e a Ana Paula Oliveira. Por favor. A gente inicia, quem está ao vivo, por favor, peça aí, a prioridade, se eu tiver alguém ao vivo. Podemos dar início. Boa tarde e boa sorte para vocês. Coronel, por gentileza, o que o senhor acha do sorteio de árbitros? Tem como acabar? Não tem como acabar, porque por força legal, pelo Estatuto de Defesa do Torcedor, esse sistema é obrigatório e só acaba se mudar a lei. Se mudar a lei, seria até bom para nós, mas, infelizmente, temos que trabalhar com isso. Esse é o sistema e a gente tem que trabalhar com isso. Coronel, aqui. Oi. A gente pesquisando aqui, dando uma olhada nas notícias anteriores, eu lembro que em 2005, quando você assumiu a arbitragem da Federação Paulista, você citou, até reconheceu que não conhecia muito de regras de arbitragem, que a federação buscava, então, uma pessoa neutra, que você seria, então, o ideal ali no cargo. Nesse tempo todo que passou, já há um conhecimento avançado de regras, ou também chega como uma pessoa neutra, a CBF, o que a diretoria, o presidente, pediram a você nesse início de trabalho? É evidente que depois de 10 anos que eu fiquei na arbitragem, a gente aprende um pouquinho mais as coisas, né? E até entender o espírito da arbitragem, as pessoas que atuam nesse ramo, as dificuldades que eles enfrentam, as injustiças que são cometidas contra eles. Isso tudo a gente foi aprendendo e a gente procurou ajudar. Deu um trabalho de gestão, lógico, né, de processos, etc. Eu sempre tenho assim de ouvir a equipe. Então, eu tenho aqui hoje pessoas extremamente competentes, experientes, que já atuaram no campo, e as decisões são de uma equipe, não é só minha. Então, a gente discute, a gente avalia, se vale das experiências, a experiência que eu tenho de vida também. A gente está quase 58 anos de idade, já passou por muita coisa, né? Inclusive na arbitragem. Mas tem pessoas que pisaram lá na grama, né? Sentiram na pele o que é isto. E eu me reporto sempre com eles, vou conversar sempre com eles, que é uma decisão de equipe. Eu não vim aqui para decidir sozinho, nem tenho competência mesmo para isso, nem quero. Mas o que a gente quer e foca é que se faça o melhor. Pode ter certeza disso. A gente vai analisar tudo, todos os tipos de reclamações que ocorrem, porque ninguém é perfeito, né? Nós temos que trabalhar nos desvios para buscar uma coisa melhor. Coronel, aqui atrás, muito boa tarde. Oi. Pelo que eu acompanhei da saída do Sérgio Correia, essa saída se deveu a motivos pessoais, alegou cansaço, enfim. Não sei o quão urgente para ele era sair, mas para o senhor assumir essa comissão na reta final de um Campeonato Brasileiro, em que tantos clubes têm reclamado, protestado, o que representa em termos de pressão e se não seria possível, ou mais hábil até, aguardar essa troca para o início de uma nova temporada e não numa reta final de Campeonato Brasileiro, o que isso pode suscitar entre os clubes? Obrigado. Bom, com pressão a gente está acostumado com isso, viu? Lá na Paulista ficamos 10 anos e já estou um pouquinho calejado sobre isso daí. É normal. Dentro do futebol é normal. E a polêmica da arbitragem sempre foi também normal. Faz parte. Então a gente tem que saber lidar com isso. E justificar sempre as nossas coisas. Eu acho que não temos que fugir de nada, né? Se há alguma coisa, a gente põe, conversa, explica. Ninguém está aqui para esconder nada. E esse é o meu modo de agir, de ser. Com relação ao Sérgio, a presidência é que tomou essa posição e eu não estou aqui para perguntar por quê. Estou aqui para trabalhar.
né? E o Sérgio vai continuar com a gente. O Sérgio não está saindo, não. Tem uma missão importante aqui. Vai me ajudar bastante, porque tem uma experiência muito grande aqui. E eu vou me valer bastante do Sérgio nessas situações aí. Então, ele continua na equipe, ele faz parte da equipe e tocamos a vida. Coronel, aqui atrás, Gustavo Henrique, Rádio Globo. A gente vem acompanhando que o momento do futebol brasileiro é uma onda positiva no que diz respeito à seleção, e a gente percebe que a CBF vem trabalhando nesse intuito, tentando, de todas as formas, trazer o povo para acompanhar mais a seleção, e no Campeonato Brasileiro a mesma coisa. E o Sérgio vinha sendo muito questionado pela imprensa e principalmente por muitos dirigentes do futebol brasileiro. Você acredita que a sua chegada e a saída dele foi uma escolha da CBF até para acabar com essa pressão e com esses questionamentos dos dirigentes de clube a respeito das arbitragens? Eu acho que é sempre buscar o melhor, né? Se você tem alguma dificuldade, você tem que achar uma outra solução. E talvez seja essa uma das soluções, né? Mas a pressão sempre vai existir, a polêmica sempre vai existir. A nossa preocupação é buscar uma melhoria contínua com relação à arbitragem. Reconhecemos que, de todo o trabalho que é feito, das grandes mudanças que já ocorreram na arbitragem, eu me lembro, há 20 anos atrás, não se compara o que é hoje. Houve um avanço extraordinário. É evidente que a cobrança é muito maior. Hoje nós temos 20 câmeras vendo um lance que, às vezes, é muito rápido. Quer dizer, as pessoas, tem gente que critica, mas nunca pisou no campo, não sabe o que é isso. Eu estou, às vezes, lá no campo e vejo como ele conseguiu ver essa foto. Eu não consegui ver, mas é experiência, é talento do cara que está ali. E, às vezes, foge. Somos humanos, quem não erra? O jogador erra, o técnico erra na escala, a equipe se equivoca no jogo, faz parte. É que o árbitro ele é único lá, né, sozinho. E é aquele que vai receber a porrada. Paciência, faz parte. Nós temos que saber lidar com isso. E, repito, nós estamos sempre preocupados em melhorar a arbitragem. Se você for ver, o índice de erros de 10 anos atrás para hoje é muito menor o índice de erro. E vai continuar melhorando cada vez mais. É que as pessoas, às vezes, não têm paciência, né? Não tem aquela paciência que tem que se ter. Faz parte, são seres humanos que estão ali. Se equivocam. Ninguém é infalível. Até a máquina, às vezes, quebra e causa problema. Imagina o ser humano. Então, a gente tem que ter... Eu costumo separar erros que são perdoáveis e erros que não são perdoáveis. Por exemplo, um lance de impedimento de 1 metro é diferente de um lance de impedimento de centímetros. Eu tenho que analisar dessa forma. Se gerou discussão, se gerou polêmica esse lance, e existe gente contra e gente a favor, e já inocenta o meu árbitro. Eu já vou inocentar. Agora, quando a coisa é meio escandalosa, a gente tem que averiguar por que errou. Ou não está no bom momento, ou estava distraído, ou não sei o quê, mas eu vou apurar e vou ver, aí você tem uma consequência. Tudo tem consequência. Porque hoje eles são treinados para fazer o melhor. Hoje há um suporte para esses árbitros se desenvolverem. E alguns, infelizmente, não têm essa consciência de estudar, do material que ele recebe lá, de vídeo, não estuda, não vê, não vai lá se aprimorar. Então, às vezes, a culpa não está aqui. A culpa é quem está executando. E isso nós temos que avaliar também. Então, a gente tem que ser justo com todo mundo. Justo com o clube, justo com a comissão, justo com o árbitro. Quem for bom, quem estiver merecendo escalas, vai participar das escalas. Ação meritória. Esse é o nosso aqui, é a minha visão, e a gente vai discutir isso daí. Quem estiver merecendo, estiver indo bem, vai ter mais escala. Quem não estiver indo bem, não estiver no bom momento, vai se aprimorar, vai se recondicionar, não sei. Nós damos liberdade para isso. O árbitro tem que ter essa liberdade de até onde você quer ir, meu filho. Até onde você quer ir. A exigência é essa. A performance tem que ser essa. Se você não chegar ali, paciência, você vai ficando para trás. Tem gente lá atrás que vai vir e vai subir. A oportunidade está sendo dada para todos. Quem for competente vai progredir. Quem não for competente vai ficando. Essa é a minha posição. Boa tarde, coronel. Aqui Sérgio Guimarães, Rádio Gaúcho. Boa tarde a todos. Eu gostaria de retomar a pergunta que foi feita anteriormente pelo Wellington sobre a questão dos sorteios.
porque é uma coisa que nós temos observado, e todo mundo, quando fala sobre arbitragem, qualquer análise que é feita sobre arbitragem, todo mundo só lembra do sorteio. O senhor já deixou bem claro aí que o sorteio é uma questão de lei, então não tem como ser alterado e vai continuar sendo realizado. Agora, quanto aos critérios para estes sorteios, o senhor pode nos adiantar se haverá mudanças, pois, segundo ouvindo os analistas de arbitragens, uma informação que eles passaram para todos nós, é que o ex-presidente da comissão, o Sérgio Corrêa da Silva, ele utilizava árbitros de todas as séries, D, C, B e A, e colocava 10 árbitros para os respectivos sorteios. O mecanismo desse sorteio, o senhor vai manter o mesmo procedimento ou o senhor já pode nos adiantar que o que vinha sendo feito não será mais realizado e teremos novidades sobre esse ponto, por gentileza? Sim, vai ser reavaliado, tá? Vai ser reavaliado, nós estamos estudando, nós estamos discutindo. Não é fácil você montar essa escala do sorteio, existe uma série de fatores que influenciam, então nós estamos estudando a melhor forma de atender os árbitros, aqueles que estão em melhores condições, de atender os interesses da competição, né? Do momento da competição, principalmente agora, né? Eu entendo que agora nós temos que ter muito cuidado em escolher os árbitros que vão para o sorteio. Temos bons árbitros, eu tenho aqui em torno de 20 árbitros que podem participar tranquilamente de qualquer jogo hoje, mas a forma ainda nós estamos estudando. Vamos mudar, sim, vamos reavaliar, até porque houve toda essa grita aí, eu acho que é interessante nós temos que ser receptivos a isso, né? Se nós insistimos com alguma coisa que não está dando certo, não é bom. Mas vamos reavaliar, sim. Está sendo reavaliado pela comissão e por mim. Coronel, boa tarde, Silvio Barsetti do Terra. Coronel, a gente via com o Sérgio Corrêa, e era assim também com os outros presidentes de Comissão Nacional de Arbitragem, toda vez que havia, por exemplo, um pênalti polêmico, no Campeonato Brasileiro, as orelhas dele ficavam vermelhas, as pessoas gritando, reclamando dele, dirigentes, né, basicamente, de clubes, visitando aqui a CBF ou pressionando via imprensa, pedindo a cabeça do presidente da comissão. Como é que o senhor vai lidar com isso? Quer dizer, na primeira escala, sob sua direção, se houver algum erro, de repente vai se virar contra o senhor. Como lidar com essa pressão grande dos clubes? Eu acho que assim, primeiro nós temos um fator importante que é a transparência, né? A gente sempre foi muito transparente com as coisas, vou continuar sendo assim. Eu acho que isso faz parte do jogo, né? Ouvir a reclamação do dirigente, ele está no seu direito de reclamar da arbitragem, como está no meu direito analisar cada lance e responder para ele se ele está certo ou errado. Se houver, que eu digo para você, um lance que eu julgue que foi realmente poderia ser evitável, né? Nós temos que responsabilizar quem fez esse tipo de coisa. E é o árbitro, infelizmente é o árbitro. Ele tem que entender isso. Por isso o árbitro tem que sempre se aprimorar. Sempre. Não pode dormir naquela situação em que cheguei aqui na Série A do Campeonato Brasileiro, agora estou... Não está não. Não está não. Vai ter que se dedicar sempre. Porque nós temos que ter muito respeito com o clube. Muito respeito com o clube. E se respeita o clube com atuações dignas, com atuações primorosas. Eu sempre exigi isso dos meus árbitros lá em São Paulo. Árbitros e árbitros assistentes, né? A gente sempre fala árbitro como um cara que está ali no campo, apitando, não. Tem os assistentes que são fundamentais numa partida. Eles decidem partidas, muito mais que o árbitro, às vezes, né? Então, eu chamo bastante atenção nesse sentido. Tem que se dedicar, temos que corresponder sempre. E dá para fazer isso, temos espaço para isso. Temos pessoas talentosas dentro da arbitragem. E cabe nós aqui a explorarmos isso, aprimorarmos essas pessoas, dar em condições para isso. Isso é dado sempre, eu repito, depende sempre deles corresponderem, né? Darem a resposta. Boa tarde, Coronel. Boa tarde. No ano passado, a Comissão de Arbitragem lançou o que ela chama de cruzada pelo respeito, né, que é a tolerância zero com reclamações e a punição a essas reclamações. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso e se essa orientação foi mantida esse ano pela comissão. Queria saber se o senhor vai continuar com essa posição.
Não continua nada, tem que aplicar a regra do jogo. Sou da opinião que o árbitro tem que saber aplicar a regra do jogo. Né? O jogador também tem que obedecer a regra do jogo. Acho que é isso. Todo mundo tem que obedecer o que está ali naquele livrinho. Aplicar com bom senso, sempre. Jogadores também terem bom senso de entender o trabalho do árbitro, colaborarem com o árbitro. Tudo vai do que aconteceu no campo. O árbitro tem que ter a sensibilidade de saber conduzir uma partida de futebol. O bom árbitro é aquele que entende como que é o desenvolvimento da partida. Uma hora está fria, uma hora está quente, uma hora está fervendo, ele tem que saber como controlar isso. Se está fervendo, como eu vou baixar a temperatura? Existem N formas de fazer isso, principalmente sendo atuante. O árbitro que se esconde atrás de cartão, essas coisas, para mim, não. O árbitro tem que ser atuante. Se ele mostrar o cartão porque está dentro da regra, é porque houve resistência das pessoas em cumprirem com a regra. Tá? Eu não vou ficar falando para o árbitro, tem que ser intransigente. Não. Quem está avaliando lá no jogo é o árbitro. Ele tem que saber se vai dar o cartão ou não, se isso vai prejudicá-lo ou não na partida. O árbitro tem que ser inteligente quando apita um jogo. Né? Eu acho que é por aí. Agora, a gente chama atenção, às vezes, porque ser omisso é uma outra coisa. Ser omisso na aplicação da regra, e por uma razão ou outra, não sei, a gente vai analisar a sua conduta dentro da partida. Né? Às vezes, um árbitro tem, sei lá, não tem muita valentia no jogo, é um árbitro meio acovardado. Isso tudo tem que ser analisado. Isso tudo tem que ser analisado com muito critério, com muito cuidado. E eu falei para você que ninguém vai passar a mão na cabeça de ninguém. Agora, se o meu árbitro estiver com a razão, estiver ali com o correto na sua ação, ele vai ser protegido até o último momento. Você pode ter certeza disso. Tá? Boa tarde, Cerdeira, Alice, Ana Paula. Boa tarde, Coronel Marinho. Conversava ontem aqui com o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, perguntei a ele sobre a profissionalização dos árbitros. Muitos especialistas defendem que, se isso não acontecer, os problemas não serão resolvidos ou sequer minimizados. Ele dizia o quanto custa caro e que faltam recursos para estabelecer isso. O senhor vê um prazo, isso está no horizonte da comissão de arbitragem? Quando o país terá, enfim, essa profissionalização dos árbitros, ou isso não chegará? Eu nunca vou dizer que não chegará, mas a curto prazo e médio prazo é meio difícil. Não vejo assim, mas eu vejo que nós temos um trabalho hoje de suporte para essa arbitragem que, vamos falar assim, depende de cada um. Eles têm hoje condições de se desenvolverem. Não precisaria estar aqui 24 horas comigo aqui, porque às vezes nem isso não adianta. Nós temos árbitros profissionais aí afora aí que erram. Pode errar menos, mas erram. Eu não vou falar, vou profissionalizar e acabou os erros. Não, de jeito nenhum. Vai continuar errando. A gente vai minimizar, com certeza a profissionalização minimiza, porque você treina, é diferente. Mas a curto e médio prazo eu não acredito, não, infelizmente. Nós temos que trabalhar com o que nós temos hoje em termos do que me oferece, né? Do que o ambiente me oferece, e do que a legislação hoje me permite. Temos que desenvolver outros métodos, outros processos, para tentar elevar o nível do árbitro. E que, repito mais uma vez, de 10 anos para cá, esse nível aumentou. É que as pessoas se tornam cada vez mais exigentes com as coisas. Eu também sou assim. Quando você busca a perfeição, você quer mais que a coisa progrida. Né? A gente não quer ficar parado na mesmice. Então, a gente tem que sempre buscar o melhor. Um dia que nós conseguirmos chegar a profissionalizar o árbitro, né, mas, no momento, o ambiente não te oferece essas condições, não. E temos que buscar soluções alternativas. Boa tarde, Coronel. Igor, do Jornal Lance. Tudo bem? Queria saber, objetivamente, qual a sua avaliação sobre o momento exato da arbitragem nacional, especificamente sobre as competições de top, né, Série A e Copa do Brasil, se o senhor entende que as reclamações são justificadas ou é um exagero, até usando o termo na internet, um mimimi generalizado dos clubes, que sempre procuram justificativas para resultados. E também, em termos mais objetivos também, o que vai mudar na sua gestão da comissão, levando em conta também a existência da criação da comissão externa para avaliar lá o ranking dos árbitros e tal, árbitro de vídeo que está para vir, e não sei se o senhor concorda ou não com o árbitro atrás do gol, de repente para implantar ou voltar com isso. Da reclamação, eu te falei, às vezes se justifica, às vezes não justifica. A gente tem que saber lidar com isso e vamos continuar lidando com isso.
os processos para você melhorar a arbitragem, e já fizemos alguns aqui, de usar o árbitro adicional. Hoje nós temos um trabalho aí que se desenvolvendo com o árbitro de vídeo, com os auxílios do vídeo. Existem N situações que você pode melhorar a arbitragem. E hoje existem uma série de programas aqui da Escola de Árbitros, da Comissão de Arbitragem, no sentido de você aprimorar cada vez mais a arbitragem. E é o que nós temos aí que lidar, companheiro. O que nós estamos na mão no momento é isso daí. A minha comissão, o que nós vamos mudar? Nós vamos reavaliar todos os processos, ver aonde está falhando, por que ainda não surtiu o resultado que a gente desejava. Então, tudo isso a gente vai estar analisando. Eu vou estar conhecendo isso ainda. Vou estar conversando com o Sérgio sobre isso. Vou estar analisando junto com a minha comissão se é produtivo tal processo, se não é produtivo tal processo, se nós temos que mudar, se nós temos que reforçar, né, a forma, o método de trabalho. Isso tudo a gente vai estar reavaliando. Se for coisa boa, permanece. Se não for coisa boa, a gente reavalia e muda. É isso que a gente vai... Agora, nós estamos numa fase de estudos, de analisar tudo que está aí, tá? E ver o que é produtivo e o que não é produtivo. Boa tarde, coronel. Sou o Fábio, do Estadão. O senhor mencionou a respeito de avaliar se a reclamação a respeito de erros dos árbitros é correta ou não. No caso de o senhor concluir que houve algum erro, o senhor vai estabelecer níveis de punição, enfim, quais seriam as formas de tratar árbitros que cometam erros que o senhor considere mais graves? Seria simplesmente um determinado período ou haveria outro tipo de punição? Olha, você tem que analisar de uma forma muito abrangente. Você tem histórico do árbitro, você tem a experiência de um árbitro, você tem uma série de coisas que você tem que avaliar no momento que você está analisando um possível erro do árbitro. Às vezes é um árbitro jovem que está tendo ali uma oportunidade, você tem que lançar gente nova, né? Nós temos que renovar, às vezes, o quadro, e isso causa algumas consequências de erro, que é natural no jovem, mas tem que dar essa experiência para ele, tem que dar esse jogo para ele adquirir experiência. Então, você vai analisar N fatores que possam influir no erro de um árbitro ou de um assistente. Dependendo dessa avaliação, a gente pode, sim, colocar uma situação para ele, de, por exemplo, de ficar fora de uma escala, por exemplo, de praticar numa competição lá embaixo, que é com menos pressão, para a gente analisar se ele está com algum problema, uma entrevista com este árbitro, conversar com este árbitro para ver se ele está realmente tendo algum problema familiar, social. Tudo isso a gente tem que ter com muito cuidado. Eu não gosto de chegar a dar uma porrada no árbitro por dar. Tá? Não gosto, para justificar para a imprensa, para justificar para o clube. Não sou assim, não. Eu gosto de analisar, respeito muito a figura da pessoa, do ser humano que está ali, que se sacrifica para estar ali. Não é fácil a vida de um árbitro. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Ali é um ser humano que merece respeito e, se tiver que punir, ele vai saber por que está sendo punido. Pode ter certeza disso. Mas também é aquela coisa, se eu concluir que não merece punição, não vai ser punido, não. Vamos às últimas duas. Fazer uma segunda pergunta, porque é com vistas a um futuro não tão imediato, de respeito a esse trabalho do árbitro de vídeo. O próprio Sérgio Correia está destinado a isso agora. E, durante muitos anos, a própria FIFA foi um pouco refratária a qualquer ideia, né, de adoção de tecnologia. Isso tem mudado ao longo dos anos. Então, queria até Alice, Cerdeira, Ana Paula, que viveram dentro do campo, se alguém quiser acrescentar, fique à vontade, para saber se esse é um caminho sem volta, na opinião de vocês. Mais cedo ou mais tarde, quer dizer, a gente viu que na profissionalização, o senhor falou agora há pouco, curto, médio, difícil, mas se mais cedo ou mais tarde, no futebol mundial, de maneira geral, se é meio um caminho sem volta, inexorável mesmo, que se adote alguma tecnologia por vídeo e como vocês veem isso, em quanto tempo será possível, e se isso é realmente um caminho para solucionar determinados tipos de erros? Eu acho positivo, mas eu gostaria que, no caso do Serapião, respondesse essa pergunta, porque ele é o dono do projeto e está encabeçando, e poderia te responder qual o prazo, etc., disso daí, dessa aplicação. Então, eu deixo depois o Serapião à disposição aqui, Carlos, pode ser? Depois o Serapião fica aqui no auditório e conversa e coloca vocês a par do projeto. Última, por favor, ali. Vou fechar aqui.
Pode fechar, Douglas? Pode, Serginho, vai lá. Tá. Só para a gente ter mais ou menos uma noção, uma ideia, porque todas as perguntas que foram feitas, você sempre respondeu que vou conversar com o Sérgio, vou avaliar com o Sérgio, vou me reunir com o Sérgio. Você entra com total autonomia para assumir este cargo ou você vai ter que se reportar sempre ao Sérgio Correia da Silva? Eu vou me valer da experiência dele de 10 anos de CBF, mas eu tenho meu estilo de comandar. Tá? Cada um tem o seu estilo. Eu tenho o meu. Ok? A gente encerra as perguntas. Eu gostaria, antes de encerrar, passar a palavra aos demais integrantes. Por favor, Alício. Primeiramente, agradecer a confiança do presidente Marco Polo nessa transferência de função, né? Estava já junto com a Ana Paula Serapião, os demais instrutores da Escola Nacional, e agora na Comissão de Arbitragem. Falar que nós estamos aqui para realmente fazer um trabalho efetivo, que já vinha sendo feito, mas agora com as características dessa equipe aqui, que está à frente da comissão, e nos entregar realmente para o trabalho. Esse trabalho de crescimento, de aprimoramento contínuo que vem sendo desenvolvido para a arbitragem brasileira. Lembrar que se trabalha e tem se trabalhado muito buscando esses objetivos. Nós temos o programa de análise de desempenho, que está sendo colocado em prática efetiva. Temos esse aí do ato de vídeo que já foi falado, cursos nacionais e internacionais para instrutores, para árbitros. Temos que ressaltar a participação dos nossos árbitros no curso para jovens da América do Sul, que foi realizado no Equador, que a equipe brasileira, 2 árbitros e 2 assistentes, foram os melhores classificados da América do Sul. Então, o trabalho efetivo é realizado, essa equipe estava trabalhando e vai continuar trabalhando com o mesmo afinco, buscando o objetivo, como a gente falou no início, do crescimento da arbitragem brasileira. Ana Paula, por favor. Okay. Boa tarde a todos. Né? Eu acho que eu vou na mesma linha do Alício. Primeiramente, agradecer ao presidente Marco Polo por essa confiança que está sendo dada a nós, que já vínhamos da escola, fazendo um trabalho árduo na questão do aprimoramento, e estamos tendo uma oportunidade aqui de falar sobre isso. Porque muitos de vocês falam e reafirmam que o árbitro não tem treinamento, que ele não faz aprimoramento, que ele não está sendo acompanhado. O Alício citou aqui vários cursos que está sendo realizado e que existe, sim, um acompanhamento. Agora, ele é humano e o humano é falível. Estamos trabalhando para minimizar isso cada vez mais. Esse é o objetivo. Eu venho com o desejo de contribuir com o novo presidente da comissão, com o Coronel Marinho, que tem, de fato, uma vasta experiência em São Paulo. Eu fui árbitra sob a tutela dele, assistente, no momento em que ele assumiu. Então, adquiriu, sim, aprendeu muito o que é a vivência e o dia a dia da arbitragem. Mas temos que ressaltar também o trabalho árduo que foi do Sérgio Correia numa transformação, numa mudança de conceito. Se questionava muito a questão da preparação física dos árbitros. Eu falo porque eu vivi esse processo de mudança lá entre os anos de 2006 e 2007. Não sei se alguém aqui lembra, eu era FIFA, né? E sofri com esse câmbio de mudança. Sofri muito, mas hoje é elogiado e muito pela FIFA a mudança estética, a mudança física do árbitro brasileiro. Dá para se melhorar ainda mais? Dá para se melhorar. Mas houve uma grande mudança de conquista e de conceito. A questão da corregedoria, que naquela época a comissão era de um homem só. Hoje a gente tem uma comissão composta por 4 membros hoje, que já foi 3 na comissão passada, e o suporte de uma escola. E que veio para justamente trabalhar e analisar o perfil de cada árbitro, para trabalhar a correção, a integridade que se discute, não só relacionada à arbitragem, né? Mas a gente tem que questionar também essa relação com o clube. Então, houve avanço, sim. A questão da tecnologia, que já foi citado aqui pelo Alício, e que nós estávamos trabalhando arduamente para vir para a coletiva com vocês, analisando todas as imagens dos árbitros do Campeonato Brasileiro 2016. Hoje a gente tem um arquivo de dados, não só estatísticos, mas visual de cada árbitro. É uma grande conquista. E esse é o apoio e o investimento que essa presidência tem dado a esse departamento. E, sem dúvida, a conquista do árbitro de vídeo. Aí você me pergunta, Ana, veio para ficar? Eu digo a vocês, se tiver metodologia, se tiver processo e profissionais treinados e qualificados, acredito que sim, que vem para somar. Vai erradicar o erro? Não. Mas ele vai ser pontual e vai contribuir, e muito, não só para a arbitragem brasileira, mas para a arbitragem mundial.
E, novamente, agradeço ao Sérgio pela oportunidade que me deu à escola e agradeço novamente à presidência por estar ao lado dessa comissão para desempenhar um novo trabalho comandado pelo Coronel Marinho. Cerdeira, por favor. Boa tarde a todo mundo. Alô. Bom, boa tarde a todos. É com muito prazer, né, que recebi esse convite da direção da CBF. E dizer que a arbitragem, né, ela é uma atividade em que os acertos eles não têm a mínima importância, né, eles não são valorizados. E o erro é que é valorizado. Então, as pessoas, se você estatisticamente estabelecer que há em 10 jogos na rodada, ou 20 jogos em 2 rodadas, você teve 1 erro, 2 erros. Então, os 18 acertos, eles passam batido, eles são desapercebidos, né? Tem aquela... o árbitro, quanto mais desapercebido, melhor. Mas não deveria ser assim. Ele deveria também ser valorizado pelos acertos. Tivemos aí partidas importantes, né, entre primeiro e segundo colocados, penúltimo e último, jogos dificílimos, e os árbitros foram muito bem. Mas não se fala uma palavra, não se escreve uma linha, não... Mas a gente não está reclamando disso, porque eu fui árbitro que eu quis, ninguém me obrigou, né? E a comissão também está aqui porque quer, porque também ninguém está obrigado a ficar aqui. Então, é um trabalho que alguém tem que fazer. Não pode vir um árbitro de outro planeta para apitar o jogo. Então, alguém tem que se submeter a isso. E a realidade é essa. E a outra realidade é a TV. Não adianta, porque a TV não tem volta. Ela, cada vez, ela avança mais, são mais recursos que a televisão tem. Também não adianta. E dentro do campo estão os seres humanos, né? São os árbitros, né? São os atletas, né, que perdem pênaltis, que o goleiro toma frango, o técnico que mexe errado. Mas a conta, ela só cai para a arbitragem, não tem outro jeito. E, coincidência ou não, essas contas só são cobradas na reta final dos campeonatos. Começou o campeonato, ninguém falava de arbitragem, no meio do campeonato ninguém falava de arbitragem. Agora, né, faltando 10, 11 rodadas, e aí decide o campeão, decidem os 4 clubes da Libertadores, decide o Z4, os clubes que caem para a Série B, aí a arbitragem aparece. Agora, ela só aparece no erro. Agora, é evidente que nós, né, de uma forma geral, que gostamos do futebol, nós não queremos também que os erros, que o fundamental da arbitragem é que o erro não influa no vencedor da partida. Essa é a grande questão. Não é nem no resultado, porque o resultado pode estar 2-0 a favor da equipe A, houve um erro que poderia ser 3-0. Isso é o resultado. Mas quando o erro influi no vencedor, aí o mundo desaba, e com razão. E com razão. Porque, principalmente, se for um erro grave, um erro crasso, um erro que você olha o lance a primeira vez no campo e você já percebe o que aconteceu, e o árbitro não percebe. Então, esse é o erro que chama a atenção, esse é o erro que fica marcado, esse é o erro que daqui a 10 anos estão falando do erro. Isso é o que a gente tem que perseguir, isso é o que a gente tem que tentar zerar. E aí... eu me lembro, na época, por exemplo, de outra comissão, não vou citar nome, mas que a comissão ela simplesmente escalava árbitro. O trabalho da comissão era escalar árbitro. Então, hoje, lógico, que tem a comissão que escala árbitro, tem uma escola que agora tivemos, né, no mês passado, né, em Águas de Lindóia, um treinamento com 2 instrutores da FIFA, enfim, para treinar os observadores, para treinar os árbitros novos. Quer dizer, então existe uma preocupação, existe uma vontade de minimizar o erro em prol do mundo do futebol que todos nós queremos. Né? Tanto a comissão de arbitragem, como os dirigentes da CBF, das federações, a imprensa, os clubes, todo mundo quer que o futebol brasileiro melhore, né? E a arbitragem está nesse contexto. Então, o que a gente pretende fazer, né, é lógico que o sorteio é um complicador, porque do jeito que estava sendo feito realmente é muito complicado, você tem uma gama enorme de árbitros,
Então, são árbitros que não tinham, tinham que entrar no sorteio, porque você tem que ter número de árbitros. Então, a gente vai, como disse o Coronel Marinho, a gente está reavaliando e fatalmente a gente vai mudar essa questão do sorteio, porque não adianta ficar como está, não vai melhorar, não vai resolver nada. Então, nós vamos modificar isso e vamos... o objetivo maior é fazer com que a arbitragem não cometa os erros que influam no vencedor da partida. Então, quem tiver que ganhar, ganha, quem tiver que perder, perde. Esse é o grande desafio. Porque o erro pequeno, não marcou um lateral, não marcou uma faltinha no meio do campo, a mão se foi um cartão, se não foi, isso não vai influenciar em nada. Agora, quando existe um pênalti, quando existe um impedimento flagrante, quando existe uma falta que redunda num gol, quando existe... Isso é que realmente é o calcanhar do árbitro, e esse erro é que fica marcado. E isso é que a gente vai trabalhar bastante, né? Vai trabalhar bastante para que isso minimize, pelo menos. Obrigado. Eu vou dar uma novidade, né? Além do prêmio, que já foi anunciado para todos vocês, que o árbitro esse ano ele vai ser premiado no final da competição. Tem um fato novo que discutimos hoje, e o coronel me autorizou de estar falando, né, coronel? Que o árbitro de futebol, uma vez escalado, designado para uma partida da qual ele foi sorteado, e que venha a acontecer alguma coisa com ele após o sorteio. Aí vocês vão me perguntar, Ana, um dia antes da partida? Pode acontecer. Um dia antes da partida. Uma enfermidade de um filho, um problema em casa com a esposa, ou qualquer outra questão em que ele não se sinta apto para comandar a partida. Esse árbitro vai poder nos comunicar, avisar essa comissão que ele não está apto para fazer o jogo, vai ser retirado da escala, e vamos analisar agora, ainda hoje, provavelmente isso saia para vocês, se vai ser designado diretamente o quarto árbitro para atuar no jogo deste profissional, ou um novo sorteio, dependendo do prazo, e esse árbitro não terá prejuízo algum, ele receberá a taxa. Ou seja, é uma forma de termos o árbitro 100% no campo de jogo. Não se tem mais desculpa. Não somos profissionais. Não somos profissionais. Mas estamos procurando meios, como foi dito aqui pelo Coronel Marinho, de melhorar a condição do árbitro, e essa foi uma das discussões realizada hoje e definida hoje. Entendo que é uma de grande valia para o árbitro de futebol. Coronel? A posição da presidência, a gente agradece, eu acho que é um apoio necessário. Às vezes o árbitro tem um receio, está com um problema muito sério na sua residência, um filho doente, a esposa, e tem receio de pedir essa dispensa, essa necessidade de não fazer o jogo, e por medo de ser punido, né? Aí vai para uma partida com a cabeça totalmente sem condições, né? E acaba estragando o espetáculo. Então, eu acho que é uma iniciativa interessante, um apoio importante para a gente preservar a arbitragem e privilegiar o bom espetáculo, que é o que a gente sempre almeja aqui. Que o jogo sempre termine bem, que todo mundo saia contente. Torcida, jogadores, nós da arbitragem, principalmente. Né? É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado à nova comissão de arbitragem. Obrigado a todos. Agora o Serapião eu vou ficar com ele aqui. Quem quiser o entrevistar é o novo diretor-presidente da Escola Nacional de Arbitragem. Ele fica aqui. Carlos, a gente já te atende aqui. Obrigado pela presença de todos. Ok, encerramos então a nossa transmissão ao vivo aqui direto da sede da CBF no Rio de Janeiro. Essa foi a primeira coletiva do novo presidente da Comissão de Arbitragem, Marcos Cabral Marinho de Moura. Estiveram também na mesa participando, além do Marcos Cabral Marinho, o vice-presidente Alício Pena Júnior, e também os ex-árbitros de futebol Cláudio Cerdeira e Ana Paula de Oliveira, que também farão parte da comissão. Marcos Cabral Marinho de Moura tem 58 anos e foi presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol, de outubro de 2005 a janeiro de 2016. O Sérgio Correia deixa a Comissão de Arbitragem para assumir a coordenação do projeto de desenvolvimento e implementação do árbitro de vídeo. Já na escola ENAF, né, a Escola Nacional de Árbitros de Futebol, passará a ser dirigida por Manuel Serapião Filho.
o secretário da ENAF será Nilson de Souza Monção. Os outros vídeos e mais informações sobre o assunto e outros também você acompanha pelo nosso site cbf.com.br. Até a próxima.